No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. Outro ponto de vista. Mais uma vez estamos juntos aí, pessoal. Junto, misturado, mas vamos para frente, tá bom? Mais uma vez, dando continuidade ao nosso programa, aos nossos episódios. Estamos aqui na mesa com a nossa chefe, a magnífica, magnânima Yumi. Tudo bom, Yumi? Oi, tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigado, né, mais uma vez, junto com a gente nesse episódio. E esse episódio foi uma sugestão, né, de uma pessoa. E nós vamos falar hoje sobre sinais e manifestações espirituais. Na verdade, assim, o que ela tinha nos sugerido era mais, assim, sinais e manifestações de uma pessoa que já se foi. Mas hoje a gente vai falar de um modo geral, né? E então, vamos lá. O que ela tinha me pedido, né, era para falar sobre esses sinais, por exemplo, de uma pessoa que já se foi e como que ela ia perceber se tivesse algum sinal que ele estava mandando? Bom, pessoal, esse lance que a gente chama de sinais, eles podem vir de várias formas. Elas podem vir de forma mais concreta e pode vir de forma mais abstrata. A de forma concreta, através de ações materiais, tá? Coisas que às vezes você não consegue explicar. Uma coisa que cai, um barulho que acontece, um movimento, algum sussurro, alguma coisa desse tipo, que a gente vai falar aqui direitinho, de forma mais detalhada. E a abstrata é aquela que vem em forma de uma intuição, em forma de um sonho, uma coisa assim que você não está nem esperando. E de repente, pum, você acaba lembrando de alguém. Então é mais ou menos isso. Os sinais, eles vão vir assim dessas formas. E por que eles acontecem? Primeiro, para que os sinais aconteçam, é necessário que haja uma permissão. A gente tem que partir do princípio de que os sinais, eles só são advindos de espíritos que já se encontram numa camada de esclarecimento. Tá bom? Então, a gente vai falar de algumas coisas que vai haver até um pouquinho de dúvidas sobre uma pessoa que se encontra etérea já em espírito e pessoas que se encontram encarnadas. Nós vamos ver que algumas coisas dentro dessa classificação que a gente coloca como sinais, elas são muito parecidas e você acaba às vezes sentindo isso, mas por falta às vezes de conhecimento você não consegue descrever. Então nós vamos passar por essas etapas de sinais concretos e sinais abstratos, tá bom? Uma coisa que acontece sempre com muita frequência é quando a gente perde uma pessoa, né, que a gente já falou no episódio anterior. E aí o que você pode fazer? O que a gente sempre recomenda: tenha boas lembranças das pessoas que você perdeu, né? Para que você consiga, através dessas boas lembranças, manter uma relação sadia e legal com essa pessoa. Então, não é legal assim, sabe, você ficar lembrando da pessoa e ficar chorando, ficar pedindo ajuda para uma pessoa que já sofreu uma morte de forma muito recente. Isso daí não é muito legal, não. Tá? Então, eu acho que tem que tomar cuidado e seguir essa orientação. Mas vamos ver se alguém perguntou alguma coisa aí. Vamos falar com a nossa chefe, a poderosa Yumi. Uma pergunta, né, era sobre os sonhos, né? Você acha que os sonhos, ele vem espontâneo ou é porque essa pessoa fica pensando demais na pessoa que já se foi? Então, vamos seguir. Se a pessoa pensa demais, ela cria um canal de comunicação. Esse canal de comunicação pode ser real ou pode ser irreal.
O que que acontece? Então, um exemplo. Por exemplo, eu morri e você tá lá pensando em mim lá. Se você ficar pensando direto, e se eu estiver numa situação ainda não boa, não estiver espiritualmente esclarecido, então nós estamos partindo do princípio de que eu morri e eu estou em processo de evolução espiritual. Mas se eu não estiver numa situação muito boa, de clareza, de conhecimento, de vibração espiritual, você vai pensar em mim, mas eu posso até receber essa mensagem, né, através do pensamento, que ela vai vir em forma de energia. Mas se você pensar coisas boas, isso vai me ajudar. Aí de repente eu estou num estágio assim ainda de esclarecimento, eu posso ascender e ter uma evolução mais rápida. Agora, se você fica sonhando, pensando comigo, mas coisas ruins ou tristes, eu posso decrescer. Por isso que precisa tomar cuidado. Agora, se eu estiver numa condição já de esclarecimento total, totalmente esclarecido, se você pensar em mim, de repente, mesmo que seja coisa ruim, obviamente, se for coisa boa é melhor, mas mesmo que seja uma coisa ruim e houver permissão, né? Então, existe toda uma hierarquia espiritual. Se houver uma permissão do plano espiritual, falar, olha, você pode fazer uma comunicação com ela. Aí eu posso te dar um retorno através de um sonho. Então, de repente, você está preocupado porque você vai ter que fazer uma viagem e você vai ter que pegar uma estrada que é perigosa e... puxa, os filhos querem ir, você, como teve a perda, né, do pai, então você, mas estou muito preocupado com a estrada, pode acontecer um acidente. Me foi permitido que eu pudesse fazer uma comunicação a você, tá? E a você foi merecedora de ter essa concessão. E aí, o que acontece? Duas situações. Numa situação, eu falo, Yumi, vai tranquila, vai dar tudo certo. Em sonho. Você vai sonhar, tipo, eu sonhei que o Ricardo falou, não, vai tranquilo, você guia bem, você vai fazer o percurso tranquilo, tá? Essa é uma situação. Segunda situação, olha, vai estar chovendo, os outros carros vão estar, assim, também nessa mesma situação. Toma cuidado, tem aquela curva que é muito fechada lá na serra. Toma cuidado. Você teve um sonho, você recebeu isso em forma de sonho. Você já vai tensa, mas o que vai acontecer? Quando você for chegar próximo daquela curva, você vai devagar. De repente, no meio da curva, tem um carro lá com o pneu furado. No meio da curva. Mas como você estava devagar, você conseguiu desviar. Então, isso acontece e acontece muito. Ela vem em forma de sonho. Ela pode acontecer sim. É uma coisa meio abstrata, você não consegue ir. Mas quando há permissão, isso acontece sim e é muito comum. E quando assim, você sonha com uma pessoa, né? Mas assim, do nada aparece no teu sonho, não fala nada. Pode acontecer dessa pessoa estar com saudades de você e vem só visitar Como é sem falar abstrato, nada, né? De novo, como é abstrato, o que você precisa ver é assim, como a pessoa está. Então faz de conta que nós perdemos os nossos pais já. Mas se você sonha e de repente você vê a imagem do seu pai sorrindo, qual que é a sua percepção? Tá bem. É isso. Você vê sua mãe chorando, qual a sua percepção? Fica preocupada. Tá mal. Nós estamos chegando perto de uma data muito forte. Sim. Que é o dia de finados. Isso vai acontecer, hein? Isso vai acontecer muito e com muita frequência. Qual a nossa orientação, ou se possível até a nossa recomendação? Tenham boas lembranças. Tenham boas lembranças dos entes queridos. É dessa forma que, quando você tiver esses pensamentos bons e positivos, você vai irradiar uma energia boa a eles. E com isso, o que vai acontecer? Eles vão falar assim, até que a vida foi legal, até que eu fui um pai legal, até que fui um marido legal, a gente deixou boas lembranças para a família. Isso é legal. Agora, se você ficar lá, ai pai, mãe, vocês não estão aqui, que saudade, tudo bem, eu entendo.
né? O fato de você sentir saudade. Mas você vai irradiar energia ruim a eles. E principalmente se for muito recente, né? Eu acho que é Cada um super vai ter seu delicado, período mas, de luto. Por Por isso que eu acho que essas Vai coisas, a tomar gente falou no cuidado. episódio anterior, no último episódio. Não dá para você lutar contra isso. Cada um tem o seu luto e a gente tem que seu respeitar. Não tem jeito, não tem jeito. Mas consciente de que isso é fato. Emanar pensamentos bons ou ter pensamentos bons, a gente irradia energia boas para eles. Quando a gente tem pensamentos ruins, saudosistas, mas de muita tristeza, que ele tem que ser o mais breve possível. A pessoa não fique ruminando aquilo ao longo dos dias, porque isso vai fazer muito mal, vai gerar muita energia ruim para eles. É o que você falou, né? Se o sonho a pessoa vem sorrindo, você vê que ele tá bem, né? Se vem chorando, é porque você fica preocupado. E a mesma coisa, eles acabam sentindo isso, né? Se a gente tá chorando, eles também vão ficar tristes. O que acontece, tem que entender isso. O que é conexão? Toda vez que você mentaliza ou recebe uma mensagem, houve uma conexão. E essa conexão, ela é de duas vias. Eles podem mandar energias boas, eles também, hein? Tá? Eles também têm que tomar cuidado, porque eles podem mandar energias boas através de bons pensamentos, através de um sorriso, através de um tchau, através de uma lembrança de um lugar que vocês frequentavam, que era muito prazeroso, ou pode vir mal. Ai, que saudade da família. Eles também têm suas baixas do outro lado. Eles não são perfeitos, não. Isso acontece sim. Entendi. E ela falou assim também das ações da natureza, porque às vezes aparece, sei lá, uma borboleta, um passarinho do nada lá na janela da casa. Se tem a ver com isso. Então, isso daí já é concreto. Isso que eu falo, são sinais concretos. De que forma? Tem um vídeo na internet que sai aquela menina que ia casar e no dia do casamento a borboleta, ela vem do nada, no meio da cerimônia, pousa aqui perto do ombro, depois aqui na cabeça e ela tinha acabado de perder o pai. Foi uma coisa muito recente. O que ela interpretou? Que o pai estava presente. Exatamente isso. Eu tenho duas, não sei se você lembra, uma vez você fez uma oração, né? Puxou uma oração no enterro de uma mãe de um amigo e do nada, assim, a hora que estava todo mundo... Teve uma revoada, né? Teve uma revoada, as folhas começaram a cair Houve e a hora ventania. que terminou a oração, Esse voltou dia foi tudo impressionante. A gente recebeu um pedido de um amigo nosso para que a gente fizesse uma oração já no túmulo, já colocando, fechando o túmulo, essas coisas. De repente, houve uma revoada, impressionante. Foi no início e da as oração. árvores, foi lá no cemitério de Congonhas. Não é? Acho que foi Congonhas. Aí as árvores, no fundo, elas começaram a balançar com a pressão do vento. Foi impressionante durante a oração. Quando terminou, tudo parou. As árvores pararam, o vento parou e os passarinhos... Aí então fica aquela coisa. Pode ter sido uma intervenção, pode não ter sido, pode ter sido uma coincidência. O que eu acho, mal não fez a ninguém. Não fez mal a ninguém. Eu acho que nessas condições é melhor a gente pensar de forma positiva, né? De que foi um sinal mesmo da pessoa que está partindo, agradecendo, porque foi uma coisa boa. Diferente de repente o caixão fazer um barulho, de repente cair um galho de árvore em cima lá do túmulo, cair em cima de alguém. Então foi uma coisa boa. O que foi bonito também foi o último enterro que nós fomos, né, do filho de um amigo nosso. Até te chamei assim para chamar a atenção que na hora do sepultamento, de repente apareceu um bando assim de pássaros, Mesma né? coisa. E ele ia e voltavam, iam Houve uma e voltavam. revoada. E depois, quando já estava no finalzinho, quando o pai já estava agradecendo, ficou só 1 ou 2 passarinhos. E depois eles iam, voltavam. E de repente, a hora que terminou, não tinha mais nenhum passarinho. Foi no cemitério da Paz. Mas Eu foi acho que muito bonito. Foi bem na hora, foi muito Por bonito. isso que eu acho que assim, existem mesmo sinais abstratos e sinais concretos. Isso acontece mesmo.
e em todos os níveis, e qualquer tipo de animal. Qualquer tipo de animal. E aí tem as ações de animais, né? Que você fala muito dos animais sentirem ou deles perceberem antes da gente, né? Então, os animais, eu acho que mais pra frente a gente vai ter que falar a parte de forma mais esmiuçada, a diferença entre o ser humano e os animais pela ótica espiritual. Existe muita controvérsia em cima disso, mas os animais, eles têm muita sensibilidade. Existem animais hoje que conseguem detectar presença de células tumorais em pacientes antes de serem diagnosticados clinicamente. Então existe um teste onde um cachorro, não é qualquer um, ele conseguiu detectar, não se sabe como, a presença de células tumorais em alguns pacientes de forma bem precoce. E existem aquelas coisas, né? Cachorro vê, sente, coisas que estão além dos nossos sentidos. Mas por quê? Porque são puros igual as crianças. Assim como as crianças têm os seus amigos invisíveis lá, né? Na infância, né? Os cachorros, por serem puros, também têm essa condição de perceberem, captarem coisas as quais que muitas vezes por nós passa batido. E tem outros sinais também, né? De plantas, né? Dentro de casa, dentro Você que de um gosta de planta, por escritório. que você não responde para ela? Fala aí. Eu lembro muito bem, assim, quando meu pai faleceu, né? Eu tenho muitas plantas em casa, muitas espalhadas, assim, pela casa toda. E eu nem percebi, assim, eu tava triste, mas eu nem percebi. Tava regando as plantinhas, cuidando normalmente. Mas aí eu comecei a ver que elas estavam todas tristes, murchando, folhas caindo. E eu acho que foi assim, elas sentiram, né? A minha tristeza e elas estavam meio que compartilhando, né, essa fase. E tem outro lado, assim, né? Às vezes vem pessoas na tua casa que acho que vem com uma energia, não que queira o teu mal, mas às vezes a pessoa não tá bem, tá com uma energia baixa e as plantas acabam sentindo, né? Então, acho que tem os dois lados, né, Yu? Tem gente que é do mal mesmo. Tem gente que vai na tua casa que é te ferrar, não tem? Não tem cara que às vezes, aparece lá, você, o cara veio aqui em casa, o que esses caras vieram fazer aqui em casa? Batata, quando a pessoa vem com má intenções, ela contamina o ambiente, contamina mesmo. E o que as plantas fazem? Elas absorvem essa energia, assim como os animais. E é por isso que seca, e seca mesmo. O cara vem pra zicar a tua casa. Infelizmente tem gente que é assim. Agora, acontece, né? É mais educada. Tem gente que vai lá e tipo, não veio pra desejar o mal, mas estava mal. Pode ser, né? Pode ser que a pessoa esteja passando por um momento difícil. E aí o que acontece? As plantas elas vão absorver essa carga. Agora, de uma forma geral, um artifício que você pode usar para limpar a casa, qual que é? Com as plantas. Com as plantas? Usar as plantas brancas. Ah, sim, claras. Mas eu acho que qualquer planta, assim, principalmente em local de trabalho, eu acho que ajuda muito, né? Não só trazer a natureza dentro da tua casa, do seu ambiente de trabalho, mas também te ajuda a limpar, né? A purificar. Então, mas no caso de sinais, plantas, né? Peraí, deixa eu falar um pouquinho aqui, ó. É assim, por exemplo, você sente que o ambiente está pesado. Você coloca uma planta lá, ela vai absorver. Ela é uma característica dela. Por quê? Porque ela principalmente tem terra, tá? Ela absorve e joga tudo isso para a terra. Então, às vezes, a planta que está lá há anos com você, ela seca. Existem as pessoas que usam quais plantas? Espada de São Jorge, Arruda. pimenteira, arruda, para proteger, tá bom? Eu acho que funciona. Tem seu poder,
tem seu poder, mas não tem amplitude. O que isso quer dizer? Por exemplo, você está numa sala lá, tal, né? Se quiser colocar uma plantinha lá para ajudar a absorver, positivo, ela vai ajudar a absorver. Só que a gente tem que entender isso assim, ela tem um poder bem pequenininho, né? Ela não vai conseguir limpar disso daí, né? Mas ela serve como um sinal. Agora, existem alguns artifícios que funcionam realmente como verdadeiros sensores, e um deles são as plantas com pétalas claras, ou se possível brancas. Qualquer flor que tenham flores brancas, porque as flores elas são mais frágeis. Então o que acontece? Se houver alguma coisinha no ar que seja negativa, o que essa flor vai fazer? Ela vai absorver, ela seca, ela literalmente seca. Se isso acontecer, não se desespere, calma, agradeça, porque ela absorveu toda a carga de energia e limpou o ambiente. Isso acontece sim. Você quer falar alguma coisa das plantas? Não, acho que é isso mesmo. Então, acho que assim, outra coisa que eu acho que é importante falar de planta é isso. É comum, né? A gente falou de plantas que possam dar sinais ou podem limpar o ambiente. Mas existe também o contrário. Existem plantas que às vezes estão lá, ó, tem pão lá no vasinho, no jardim, então lá, tá, você vai lá, rega e tal, mas de repente aquela planta era tipo do pai da Yumi, ele faleceu, mas de repente dá uma florada assim absurda, você fala assim, puta, mas nunca deu flor, deu, o que são sinais concretos. Ah, lembrei de uma coisa, quando a minha mãe faleceu, né, ela também tinha muitas plantas no quintal dela. E depois que ela faleceu, assim, deu uma florada em tudo, assim. Não mas era isso. época, é sinal era as concreto. orquídeas, Sinal tudo. concreto. É um sinal da sua mãe para vocês. Isso acontece. Foi muito. A própria Elaine, que veio um dia aqui com a gente, ela falou que o pai dela tinha uma jabuticabeira. Nunca deu fruto, nunca. Anos está lá a jabuticabeira num vasinho e nunca deu fruto. Excepcionalmente esse ano, agora, faz mais ou menos uma semana, 15 dias, ela carregou a jabuticabeira e o pai faleceu no começo do ano. Então são sinais concretos, e isso serve como um alívio, acalento para a gente. Isso é muito legal, né? Eu acho que é isso. É isso aí. Quer falar alguma tem coisa? uma pergunta também das sensações, né? Por exemplo, se você sente que você entra num ambiente, você tem aquela sensação ruinzinha, né? Você acha que isso é um sinal também? Tudo é sinal. O que varia é a interpretação desses sinais. Então, de novo, pode ser sinais concretos, pode ser sinais abstratos. O que vai variar é a maneira que você recebe essas informações. Agora, quando a pessoa não tem conhecimento nenhum, ó, o cara vai lá, dá sinal, balança, sacode, você não vê nada. Aí o que vai fazer? Aí não é paciência. Então, para isso você precisa ser espírita? Não, né, meu? Não precisa. Agora, um sinal, principalmente para os homens, né? O homem é mais meio desligadão e tal. Fiquem atentos aos pequenos sinais. O que a gente pode sempre falar é isso. Para que uma entidade, um espírito, consiga fazer alguma manifestação, principalmente material, mecânica, existe um desgaste muito alto de energia. Sempre existe um desgaste muito alto. Então ele não pode fazer grandes movimentos, porque ele exige muito dele para conseguir produzir isso. Então são sinais pequenos, são sinais bem discretos, que para os incrédulos, o que acontece? Foi coincidência, isso não acontece. Pô, claro que acontece, e acontece muito, mas é comum a gente ouvir o pessoal falar assim, não, foi coincidência. Isso é coisa de cético, né? Mas eu acho assim, se é uma coisa que é do bem, que não vai prejudicar ninguém, o acontecimento, tá valendo, pô, leva pro lado do bem, isso é mais legal, né? É isso aí. Acho que é isso.
Então é isso, gente. Preste atenção, que é muito gostoso você se atentar a esses sinais e sempre leve para o lado positivo. Nossa, você vê coisas assim maravilhosas. Como eu vi os pássaros, sabe? Borboleta, as plantas. É muito gostoso. Então fiquem atentas. É isso aí. Gente, é isso aí, ó. Tasca o dedo aí, dá ok, dá o like, replica. E se gostou, pô, dá isso, replica aí pros teus amigos aí, pô. Parece bobeirinha, mas essas coisas ajudam bastante para quem passa por essa situação, né? Infelizmente, a gente acaba perdendo entes queridos. Mas às vezes eles mandam sinais, pô. Se toca aí, fica atento aí pros sinais. E é isso aí. Gente, faça como a Lúcia fez, né? Ela me passou uma sugestão, foi esse episódio. Então ela pediu pelo WhatsApp, né, que é 11 99 727 9485, mas se quiserem, mande para o outro ponto de vista 87@gmail.com. É isso aí. Dia de finados, hein? Esse fim de semana, fiquem atentos. Isso daqui que a gente falou tem muito a ver com o dia de finados, tá bom? Então, no próximo episódio, o que a gente vai falar? Nós vamos continuar sobre esses sinais, né? Mas aí tem aqueles de cheiros, sons, né? Tem algumas coisas para as psicografias, né? Tá bom, fechou. Tá bom? Então tá, pessoal. Não esqueçam, dá um like, né? Compartilha. Nós fazemos todos esses episódios com muito carinho. E se quiserem, assistam os outros episódios nós estamos em todas as plataformas, tá bom? Toda quinta-feira, 18 horas, nós estamos aí no ar em várias plataformas. Pô, assiste aí com a gente, Às tá bom? 19 horas tem a linha médica. Se vocês quiserem ajuda ou, sei lá, entrar em conexão, às 19 horas. Então tem o e-mail que é outro.linhamédica@gmail.com. É isso aí, tá bom? Isso. Valeu, gente! Outro ponto de vista, mais uma vez com aí. Vamos junto, pessoal. Obrigado, Tchau, até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Obrigado, meu pai. Obrigado, Estudo Rosa. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. A quem te dá.